As pessoas se apoiam, muitas das vezes, em ditados populares ou máximas aparentemente sábias para confirmar suas próprias convicções. Por exemplo, dizer que os fins justificam os meios é uma máxima que não é verdadeira, pelo menos do ponto de vista moral e cristão. Um estupro não justifica um aborto. Como diz a palavra, não se paga o mal com outro mal. É exatamente o oposto desta máxima. Conseguir vencer em alguma competição usando doping também é um exemplo disso. Um ditado popular bem conhecido é o que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nada mais absurdo. A voz de Deus é o Verbo encarnado, o Senhor Jesus. E Jesus Cristo ensina a verdade e não o que o povo democraticamente decide. Até porque, se a união de, 1 milhão de mentes humanas decidindo algo, não equivale ao que Deus, que é onisciente, revela como a suma verdade. O exemplo prático. Se Deus diz, na sua sabedoria infinita, que o aborto é um pecado grave, que brada aos céus e clama por justiça, não será a decisão de qualquer parlamento humano eleito democraticamente que irá mudar o que a sabedoria divina decretou, não de forma imposta, mas porque é a realidade honesta dos fatos. Uma lei humana não vai descaracterizar o aborto como um pecado gravíssimo. Naquele país onde tal absurdo pode acontecer, com a decisão do parlamento de descriminalizar o aborto no seu território, pode não ser mais crime, mas será ainda um pecado gravíssimo e quem concorreu para tal irá responder por isso, segundo a justiça e a misericórdia divinas. Bem, agora chegamos ao ponto. O ditado popular que diz que não se discute política, religião e futebol é uma asneira enorme. Se a gente não discute política, estamos deixando que outras pessoas que podem, de forma errada, estarem discutindo política e pelo comodismo e silêncio daqueles que não se envolvem, tais pessoas podem chegar ao poder e decidirem no lugar da maioria que não quer se envolver. Exatamente o inverso que esta maioria deseja. É por isso que estamos vivendo este caos político em nosso país. Pessoas eleitas por causa do silêncio da maioria do povo, usando o nosso dinheiro para financiarem exposições anticristãs que incentivam a pedofilia, a orgia e a zoofilia e o vilipêndio aos símbolos sagrados do cristianismo. Fora toda a corrupção e decisões imorais e equivocadas que os políticos têm tomado. E o que falar da religião? As pessoas ficam em suas pequenas ilhas, isoladas, vivendo as mais diversas religiões e nunca se aprofundam em nada, fora dessas linhas autoimpostas. Com isso, não encontram a verdade absoluta. Digo verdade absoluta porque, existindo várias religiões e não havendo discussão que se existir deve ser na caridade, as pessoas não se entendem, não se toleram e muito menos encontram a realidade essencial. Reflitam bem nisso. Se eu sou espírita e me escondo dentro da minha religião, sem procurar a verdade real, ou fazendo comparações e me satisfazendo com a verdade dentro do espiritismo, eu corro um sério risco de estar seguindo uma mentira. Como que fica a busca pela verdade em si? Isso vale para o católico, para o budista, para o protestante. Não existem verdades relativas. Vou dar um exemplo. O exemplo do título do nosso vídeo. O céu. O católico
Quando morrer, se for bom nesta terra, irá para o céu dos católicos, onde sua alma estará consciente, comungando com Deus face a face, intercedendo pelas pessoas que ainda peregrinam neste mundo? E o espírita, quando morrer, dependendo de sua conduta, ele vai reencarnar, enquanto que o católico não reencarna, como o próprio Jesus determinou e ensinou? E o protestante, ao contrário do católico, o protestante ao morrer vai ficar dormindo como se a alma tivesse corpo para tirar um longo cochilo? O protestante vai ficar dormindo até o retorno de Jesus, se baseando em passagens bíblicas do Antigo Testamento, já superadas pelos próprios ensinamentos de Cristo, que estes mesmos protestantes dizem seguir? E aqui eu faço uma ressalva: nem todos os protestantes pensam desta maneira. E assim eu poderia falar também do budista e de sua busca pelo nirvana e de tantas outras religiões. Será que no céu existe um céu para cada religião? Será que existe um panteão de deuses que defendem verdades que se contradizem entre si, cada qual sendo defendido e adorado por uma certa religião? Se existisse mais de um Deus, cada um desses deuses não poderia ser um Deus. A essência de ser Deus é necessariamente a de ser único. É ilógico, portanto, pensar em politeísmo. Tem alguns protestantes que defendem até o divórcio. Já os católicos seguem Jesus, que afirmam que o casamento só termina com a morte. Os espíritas consultam os espíritos e acham isso normal, enquanto que os cristãos sabem que se trata de uma abominação aos olhos de Deus e que o demônio pode, inclusive, até se disfarçar de espírito de luz para enganar tais pessoas. Afinal, existe um céu configurado especialmente para cada pessoa? Mas se é assim, como uma pessoa se comunicará com a outra se estão em estados celestiais diferentes? Se é que podemos nos expressar assim. O céu será um lugar solitário para cada um dos eleitos? Simples. A verdade é uma só. O relativismo é uma das maiores atrocidades contra a verdade que o demônio já incutiu nos pensamentos humanos e que transformou em sabedoria terrestre. Como já sabemos, a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. O relativismo é a arma para o demônio confundir as pessoas e afirmar que cada religião tem sua verdade é uma abominação. Simples assim. Só existe um céu. Após o juízo particular, que acontece logo após a morte da pessoa, ela será julgada por Jesus, que iluminará sua consciência. E, de certa forma, diante de todas as obras que esta pessoa produziu durante sua vida mortal, que esta mesma pessoa irá contemplar nesta hora, ela se lançará na comunhão definitiva com Deus, que chamamos céu, ou vai se purificar de suas desordens espirituais por um tempo contabilizado metafisicamente, que chamamos de eviternidade, no estado do purgatório, ou se precipitará no inferno, que não é algo criado por Deus, mas nasce da vontade última do homem de não querer entrar em comunhão permanente com o Senhor. As pessoas boas de outras crenças e confissões religiosas não irão para os céus configurados pela doutrina de cada uma dessas crenças ou confissões. Não, elas também terão o seu juízo particular frente ao justo juiz, mesmo que essas pessoas não o conheçam. E se forem salvas, serão salvas por esse Cristo desconhecido por elas. O que vai determinar se suas condutas são boas ou más é a fidelidade
a revelação parcial que receberam e a lei natural inscrita no coração de cada ser humano. Em outras palavras, se foram boas pessoas, se foram humanos justos, mesmo diante das crenças religiosas imperfeitas que seguindo suas consciências de forma cândida, obedecendo à lei natural de fazer o bem e evitar o mal. E também neste julgamento será levado em conta a questão da ignorância. Tais pessoas, diante do contexto de suas histórias de vida aqui na Terra, poderiam ter alcançado a verdade em Jesus Cristo e seguido esta mesma verdade? Ou os obstáculos para alcançar esta verdade absoluta eram impossíveis de serem vencidos? Foram isoladas de toda a possibilidade de conhecerem o Evangelho de Jesus e até mesmo de darem um crédito a este Evangelho, de forma que pudessem ter se debruçado sobre tal doutrina e meditado sobre a mesma? A ignorância era vencível ou era invencível? Tudo isso será levado em conta e tal ignorância só a sabedoria divina pode determinar. Por isso, meus irmãos, não estamos julgando ninguém. O ideal é buscarem a verdade em Jesus. E todo este entendimento, por exemplo, pode ser embasado pelas próprias palavras de Cristo, quando na cruz pediu ao Pai: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Desta forma, as pessoas das mais diferentes religiões não serão salvas pelos deuses que adoram, mas simplesmente por Jesus, ainda que não conheçam, se foram justas e não ignoraram a verdade evangélica, podemos dizer assim, de propósito. E todos os seus atos, inclusive aqueles vinculados a crenças que não existem realmente, serão julgados de forma justa e misericordiosa, de forma que somente o único Deus, que é onisciente e a própria sabedoria, pode fazer. O mais simples e seguro é seguir fielmente o próprio Cristo e não se aventurar em outras filosofias, esperando que todas as religiões são eficazes para se chegar à salvação. Só Jesus salva. Ele é misericordioso e justo, mas não devemos tentar a Deus por isso, nos arriscando. Até que ponto a pessoa está sendo sincera nessa busca? Até que ponto está brincando com a justiça e com a misericórdia de Deus? Até que ponto está realmente vivendo em uma ignorância invencível, depositando suas esperanças em falsas divindades, em argumentos falsos que, na maioria das vezes, estão conduzindo o homem a fazer exatamente o contrário do que Jesus ensinou? Um detalhe: links na descrição de vídeos nossos de todos os temas vinculados que comentamos neste vídeo. Não deixe de se aprofundar mais sobre esse assunto. E para terminar aquele ditado de que não devemos discutir nem política, nem religião, nem futebol, faltou o tema futebol. Sobre isso, realmente, a gente não precisa discutir mesmo. Trata-se de uma mera banalidade e nós não devemos perder tempo com isso. O esporte é saudável, mas discutir sobre futebol, principalmente de forma agressiva, é perda de tempo e perda de vida. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.